Bom dia comunidade. Olá para quem for assistir a live gravada. Como eu disse, eu já estou aqui com o trem de beber os trem. Trem de beber os trem, caneca bem mineira. Sejam todos e todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar de casos de sucesso em terapia breve. Bom, primeira coisa, gente, que jamais falaria ou defenderia uma modalidade de tratamento ou de psicoterapia se realmente não tivesse sucesso. Então, é meio paradoxal falar disso, mas é realmente o que eu quero trazer para vocês. Eu selecionei alguns, casos para apresentar para vocês e a gente conversar. Então, Rita, Cida, Edson, todos bem-vindos. E, como eu disse, bem-vindos também quem depois for assistir a live gravada. Bom, eu quero começar falando de uma história. Hoje a gente vai fazer, inclusive, a live um pouco num lugar diferente, aqui na varanda da minha casa, porque essa é uma questão que a gente trabalha muito na terapia breve, sistêmica, a adaptação e a flexibilidade do psicoterapeuta com textos diversos. E hoje eu é que precisei me virar aqui para ter um contexto, um local diferente. Então me diz aí, gente, tá ok? Tá chegando o som bem para vocês? Tá? Eu vou pedir um minutinho só para eu ajeitar aqui meu trem de beber os trem. Carol, Flávia, Poliane que chegaram aí agora, nós estamos com o trem de beber os trem, uma caneca bem mineira. Então só um minutinho que eu vou colocar um pouco mais de água aqui para mim. Estamos aqui numa casa em reforma, cheio de quadros e tudo. E eu vou começar exatamente com essa história, que é uma metáfora que eu uso com os meus pacientes. Eu costumo dizer a eles que o processo de psicoterapia, ele se parece com uma mudança de casa. Mesmo quem nunca se mudou, tem reformas, tem adaptações que precisa realizar. E a terapia, ela é assim. A gente não joga tudo fora, vê o que é útil, para a pessoa vai decidir isso junto com o psicoterapeuta, a gente readapta, a gente reutiliza, a gente faz transformações, mas nós vamos manter aquilo que é saudável e que é positivo para a pessoa. E digo mais, às vezes até descobrir coisas que estavam desaparecidas e que ela gosta muito, que ela tem, que ela tinha se esquecido de potenciais que ela mesma tem. Então, essa é uma metáfora que, principalmente para psicoterapia breve, ela é super útil. Por quê? Porque na terapia breve, como eu já falei na live anterior, a gente vai trabalhar com uma meta, com um objetivo e com um tempo pré-determinado. Mas não é um tempo, gente, que é camisa de força, do tipo, chegaram as 20 sessões, ou as 10 sessões, ou 12 em algumas modalidades, e eu falo, pronto, acabou. A não ser que seja em um plano de saúde ou em um programa onde a pessoa tenha que entrar novamente na fila ou ser redirecionada para um outro terapeuta. Mas pensando em clínica privada, nós temos a possibilidade de abrir uma nova temporada com o nosso paciente. Então, olha só, pensando nessa questão da mudança, principalmente aprender e saber utilizar os recursos do paciente é que vai fazer uma grande diferença. Sexta-feira eu estava dando um treinamento para um grupo fechado, de psicoterapeutas, um trabalho para uma empresa que tem vários psicoterapeutas que atendem, os
os colaboradores da empresa. E eu estava dizendo que essa é uma frase bonita, né? Utilizar os recursos do paciente. Como que a gente faz isso na prática? Hoje eu vou trazer alguns exemplos para vocês e que foram casos muito bem sucedidos, né? Eu procurei selecionar alguns bem simples de eu colocar, porque são muitos aí, né, ao longo desses anos todos. E como eu disse no início, se não tivesse sucesso, eu jamais estaria aqui trazendo para vocês a psicoterapia breve, tendo o prazer de compartilhar e oferecer os cursos e ser mesmo assim o trabalho que eu gosto de fazer. Então, não só porque eu acredito, né, na modalidade, mas porque eu vivencio e vejo os meus alunos vivenciando isso. Então, uma questão ética. Bom, olha só, pessoal. Bom dia, Antônio Cláudio, Vera, pessoal que tá chegando aí, né? Olha só, então, eu vou começar com um caso recente que a pessoa me autorizou, né, obviamente, a falar. E esse é um rapaz que mora no exterior e ele já havia feito 10 tentativas de uma prova de qualificação para um nível. Ele está fazendo uma universidade no exterior e ele fez 10 tentativas de ser aprovado nessa prova, mas em todas as vezes ele foi reprovado. E o mais importante, sempre antes da prova ele tinha muita taquicardia, diarreia, perdia o sono, ou seja, vários sintomas de uma crise muito forte de ansiedade. Não se alimentava, e por mais que ele soubesse a matéria, que ele conhecesse, né, bem, ele não conseguia aprovar. Uma prova oral num país diferente. E aí, então, quando ele traz isso, a primeira coisa, né, que a gente trabalha, a primeira coisa que eu digo assim, na primeira sessão, nós trabalhamos o que a pessoa quer conquistar com aquele processo. E ele diz, eu quero ser aprovado. Eu falei, bom, eu também quero muito que você seja aprovado e tô, óbvio, aí pra gente trabalhar juntos. Porém, não posso, né, entrar num processo de terapia com a pessoa com essa meta, né, que ele seja aprovado. Por mais que eu já percebesse, né, que ele é, na verdade, né, um estudante aplicado, super estudioso, não é uma meta que eu possa assumir com alguém, porque não depende do processo de psicoterapia. Como vocês vão ver por que não depende, eu vou trazer alguns casos, alguns exemplos do contexto. Então eu falei com ele, olha, isso a gente não pode começar a nossa terapia pensando nisso. Vamos redefinir, vamos conversar sobre o que é possível, né, eu te oferecer, eu realmente te ajudar. Então a gente definiu que a meta seria ele ter tranquilidade para fazer as provas. Ele não ter todos os sintomas anteriores de diarreia, insônia, ficar sem se alimentar, e na hora exata da prova oral, ele simplesmente ter um apagão. Bom, então ele falou, ok, nós combinamos essa meta e começamos a trabalhar nisso. E aí ele me traz uma surpresa que me deixou ansiosa, né, gente? A prova seria daí a 3 semanas, ou seja, nós teríamos exatamente 3 semanas para trabalharmos esse processo de terapia, e num caso que já vinha sendo crônico. Por quê? Porque isso estava se desenvolvendo ao longo aí praticamente de 1 ano e meio. Eu falei com ele, olha, então nós vamos fazer o que é possível para que você faça essa prova da melhor maneira possível, da maneira mais tranquila. E veja, qual que é a diferença aqui
da terapia breve para uma terapia longa. Por mais que eu já tivesse um diagnóstico, transtorno de ansiedade generalizada, com crises aí de ansiedade fortes, ele teve ele já estava num estado de pânico em relação à prova. E mais, a cada fracasso ia acontecendo o que a gente chama de uma desesperança aprendida. Ele ia ficando cada vez mais com medo, então ia medo em cima de medo, né? Então, é um trabalho que a gente precisaria, nós precisávamos realmente pensar assim, qual a pecinha que a gente vai mexer? E como é uma terapia online, que a gente mantém agora num outro momento, né, dele, para um outro, ampliando agora aí o que ele quer, eu comecei a observar como que ele se posicionava na câmera, diante de mim para conversar. Um aspecto que a gente leva muito em consideração na terapia breve sistêmica é a linguagem não verbal. Então eu fui observando que ele se posicionava de uma maneira tensa, né? Conversava assim comigo, muito, muito, muito tensa. E eu perguntei a ele, quando você faz a prova, me conta como que é o contexto da prova, onde você faz, como que é online, é presencial? Não, é online. E você fica assim, do jeitinho que você tá comigo? Sim, eu fico assim, por quê? Eu falei, não, tô só querendo entender. O que você imagina que te fez ser reprovado nessas 10 vezes? E ele fala, não, o meu nervosismo. Eu falei, ok. Comecei a buscar, então, exceções, que é uma outra técnica da terapia breve. Houve alguma dessas provas em que você estava mais tranquilo e mesmo assim não foi aprovado? Ele disse, sim, as 2 primeiras eu estava mais tranquilo. E então, o que você imagina que possa ter acontecido? Aí ele me traz um dado do contexto. Então, olha só, gente, entender o contexto no qual a pessoa está, o sistema que ela está, não só o sistema familiar, mas o sistema social, é crucial para a gente também trabalhar em psicoterapia breve. E ele falou, olha, Tereza, aqui existe um preconceito enorme com os brasileiros. Então já existe também uma cultura de se reprovar os brasileiros. Falei, então temos aí um outro dado. Com esse dado, eu fui trabalhando com ele a desculpabilização, né? Então, assim, olha, a crença que você está me trazendo de que você é incapaz, de que você é incompetente, de tudo isso, ela não está alinhada a isso que você está me trazendo. E a outra técnica foi trabalhar exatamente os recursos que ele tinha. Como que ele chegou até ali, todos os obstáculos que ele venceu. Então, até aí a gente já tem algumas técnicas, né? A definição de metas e a renegociação dessas metas. Porque pensa, gente, se eu começo um processo com ele não definindo metas, ele ia ficar esperando que a gente fizesse a terapia para ele ser aprovado na prova. Lógico que esse é o objetivo final, mas não é algo que o terapeuta possa se comprometer com a pessoa. Vocês concordam? Ok até aí? E se estiver ok, gente, vai dando coraçãozinho. Tô vendo os coraçõezinhos subirem aqui, tô achando ótimo. Isso é motivador para quem tá aqui fazendo a live, né, que sou eu, e fazendo e assistindo. É um fator de reforço positivo. Concorda, né, Ana? Ô, Tânia, só vocês me convidarem que eu vou aí dar o curso com o maior prazer. Ainda mais Montes Claros, que eu já adoro vocês, é uma turma super empenhada, super especial, amorosa, calorosa. Combinem que eu vou. Bom dia, Luciana, que prazer te ter aqui, Luana, Lauro.
Então, assim que Montes Claros me quiser, me fala que eu tô chegando lá, certo? Ai, que bom, fico super feliz e fico muito contente de ter vocês aqui nessa troca que a gente faz. E aí, voltando, né, ao paciente dos casos que eu estou apresentando, então a primeira coisa é a definição e a negociação clara dessas metas. Segundo, entender o contexto. E nesse contexto, o que ele traz, gente? Ele traz algo que é fora dele, né? Totalmente. É um ambiente externo. A Ana Beatriz, que é uma aluna minha que está aqui e que trabalha com pessoas que moram no exterior, a Ana vai entender muito que tem outros fatores, né? E nesse caso, Ana, ele ainda tinha um ambiente adverso aí, que é a universidade ser muito preconceituosa com os brasileiros. Então, esse contexto foi muito importante para que a gente focasse e trabalhasse aquilo que não fazia parte dele e diminuir essa culpabilização. Porém, gente, já estava instalado um pânico da prova, né? Ao pensar na prova, o que acontecia? Deixa eu abrir uma janela aqui. Ao pensar na prova, todas as sensações já vinham, todas as sensações de ansiedade. Então, o nosso trabalho foi diminuir consideravelmente, dentro do que ele me trouxe, esses sintomas de ansiedade. Então, a gente trabalhou com o ensaio do futuro, ele se imaginando nessa prova, para que ele estivesse bem e controlando. Exercícios de respiração, exercícios de reestruturação cognitiva. E aí, nessas 3 semanas que antecederam a prova, nosso combinado foi que ele procurasse realmente ficar o mais tranquilo possível. Só que o jeito que eu tô falando parece que é procurar mentalmente. Não, nós, assim, racionalmente, vou ficar tranquilo. Não é isso, mas é ele experienciando uma tranquilidade diante de algo que ele não tinha controle. E o nosso combinado foi, olha, sobre o que você tem controle? O seu corpo, né, a sua respiração, dosar as suas emoções, regular as suas emoções. Em relação à banca, você tem controle? Ele disse não, porque dependendo do professor, ele pode fazer perguntas X ou perguntas Y. Então, trabalhamos isso já reduz consideravelmente a ansiedade. Um outro aspecto, né, e aí entra talvez a experiência, como eu vi que a postura dele já era uma postura de ansioso, a gente também trabalhou postura corporal. As nossas sessões, eu dizia para ele, você já vai se sentar mais ereto, com os braços assim, vai gesticular, vai conversar comigo com confiança. Então, essa intervenção, que é uma modelagem, ela já é o que nós chamamos na terapia breve de uma intervenção indireta. Por quê? Porque na medida em que ele toma uma postura reta, de confiança, ele está aqui, ó, passando, né, para o cérebro dele, estou confiante. E o contrário. Então, vai gerando um feedback aí, né, uma retroalimentação em relação a ele. E assim fizemos e ele aprovou na prova. Né? Então, ele até tem, já coloquei até lá na página da clínica, né, a mensagem dele. Tereza, aprovei, tô feliz, tô não sei o que, tarará, porém, outras provas dessas ainda vêm. Então, vocês percebem assim que foi super breve, 3 sessões, mas não quer dizer que ele deixou de ter um temperamento mais, um quadro mais ansioso. Não, ele ainda continuava. Trabalhamos mais 10 sessões e a segunda prova ele também aprovou.
E o que é mais importante do que a aprovação, ele ressignificou o que era uma prova, ele encontrou os recursos dele, ele mesmo foi desenvolvendo exercícios de mentalização que tinham a ver com ele, porque não adianta eu passar um exercício, né? Meus alunos que estão aqui, ó, Lauro, Ana, eles sabem muito bem disso. Não adianta eu passar um exercício que não tenha sentido para a pessoa. E hoje, gente, com esse tanto de informação que a gente tem, nós damos um exercício para o cliente, eles vêm com 3 que eles viram na internet, nos podcasts. Quem concorda e quem percebe isso também? Me conta. Quem percebe que a gente tem aí não diria um adversário, como é que chama aquele negócio que é um rival, que é a própria rede social ou o próprio Instagram? Quem concorda aí? Quem sente isso na clínica, que quando você muitas vezes leva um exercício, a pessoa já fala assim, ah, mas eu vi um no TikTok, eu vi o outro não sei onde. Lauro, você percebe isso aí? Daqui a pouquinho vocês me respondem, então. Mas isso é muito, muito comum. E o que nós fazemos também na terapia breve sistêmica? A gente tem um conceito que é o conceito de utilização. É utilizar aquilo que o paciente traz. Né? A Soraya está dizendo que sim, né, Soraya? Então, olhem que eu achei muito lindo um exercício com esse rapaz, porque eu propus a ele, demais, né, Lauro? Eu propus a ele um exercício de visualização para regular a emoção, e ele ficou assim, eu vi que a carinha dele não foi muito boa, não. Então, ele já havia me dito que ele tinha lido uma frase, ou ouvido uma frase num podcast, em que a pessoa falava que a ansiedade ou os pensamentos preocupantes são como pássaros que você deixa acumular e pousar na sua cabeça. Eu falei, então é por aí que nós vamos. E aí, usando as metáforas, né? Falei com ele, então, se você mesmo fosse criar um exercício para você com relação a esses pássaros, o que você fecharia os olhos e imaginaria? Esses pássaros voando, você espantando esses pássaros. Ele falou, eu imaginaria esses pássaros em uma revoada, eles indo embora. Enquanto eu respiro, os pássaros vão voando. E esse ficou sendo o exercício diário dele para regular a ansiedade e um exercício de respiração controlada. E lógico, né, gente, que eu já aproveitei, já experimentei com outras pessoas para as quais fez sentido. Então, vejam, nós aí já falamos de algumas técnicas, né? A negociação da meta, o estabelecimento do contexto, que nesse caso foi importantíssimo, o conceito aí de trabalhar a linguagem não verbal. A outra intervenção, que foi a intervenção dos recursos que ele tinha e da criação de uma técnica específica que ele fez. E por último, algo que as pessoas precisam entender, que terapia breve não é você dar de bandeja a solução para a pessoa. É trabalhar com perguntas que eliciam, que fazem surgir a resposta e a solução. Então, nós fomos trabalhando com perguntas, com investigação, e essa investigação foi trazendo as respostas para ele. Esse rapaz ainda está agora numa terceira etapa da terapia dele. Então, a gente fez o que? Ao todo, 13 sessões. Agora a gente abriu uma nova temporada para trabalhar e solidificar a regulação emocional e a ansiedade generalizada.
Ok até aqui, gente? E eu fico muito feliz que ele tenha me permitido revelar, né, e contar esse processo dele, porque é um processo assim, com muitos detalhes interessantes e onde eu achei principalmente que conhecer o contexto e como a Ana Beatriz colocou aqui, olha, o preconceito é muito referido nos atendimentos com os estrangeiros, né? A Ana é especialista em atendimentos a estrangeiros, então por isso que eu pedi essa ajuda aos universitários aqui. Entender o contexto é fundamental para a gente não simplesmente utilizar uma técnica pela técnica. Deixa-me ver se vai dar tempo aí dos outros que eu trouxe. Tem um que eu ia falar que é o medo de agulha, mas esse tem uma live com a própria paciente. Eu vou deixar para vocês também um link onde eu converso com a Thaís sobre o atendimento dela. Eu vou trazer para vocês agora um atendimento de 3 sessões e queria dizer o seguinte: toda sessão em psicoterapia breve é terapia de uma sessão. O que isso significa? Que toda sessão a gente entra com a intenção de princípio, meio e fim daquela sessão, de fechar uma gestalt, porque realmente nós não sabemos se a gente vai ter a possibilidade de retomar as coisas lá na frente. Mas mais do que isso, nós pensamos que se naquela sessão a gente trabalhar algo significativo, a pedrinha do dominó que a gente empurrou ali vai fazendo cair as outras em cadeias. Então, existe um pensamento de que toda sessão de psicoterapia breve é como se fosse um processo de princípio, meio e fim. Ok, depois se vocês quiserem eu falo mais disso também. Mas é algo que a gente precisa pensar para que a gente tenha mais resultados com os pacientes. Deixa eu beber aqui na minha caneca do trem de beber os trem. Gente, amei essa caneca. Comprei lá em Ouro Preto. Quem vier para o Congresso de Terapia Familiar o ano que vem aqui em BH, vai visitar Ouro Preto, que não conhecer, é claro, tem que visitar, gente. Olha só, há alguns anos eu recebi uma paciente indicada por um psiquiatra e ela chega dizendo o seguinte, uma pessoa de praticamente uns 30 anos, ela falou, olha, fui ao fulano, ao psiquiatra, estou muito triste, chorando muito, desanimada, mas ele disse que não é um caso para se medicar, para me medicar. E me encaminhou para você para uma terapia. Então vamos pensar, né? Ela não buscou espontaneamente, ela veio pelo médico. E eu pergunto então, o que ela gostaria, né, que eu ajudasse com a terapia? O que você quer conquistar com a sua terapia? E ela me traz o seguinte contexto. Ela saiu de um emprego que ela tinha e foi trabalhar na fábrica dos pais. E o trabalho que ela foi fazer na fábrica dos pais tinha a ver com a especialização dela. Vamos imaginar aqui que fosse engenharia elétrica. E chegando então nessa fábrica, que ela já estava lá há uns 6 meses, ela era completamente ignorada, ninguém dava atenção a ela, então ela estava se sentindo, né? Qual era a dor principal dela? Uma dor de exclusão, principalmente em relação ao pai. E ela dizia, ele não me escuta, ele não dá bola para as minhas opiniões, ele não valida o que eu digo, enfim. E eu acho, Tereza, que isso deve vir lá de trás, porque eu sinto que ele não gosta tanto de mim assim quanto ele gosta dos meus outros irmãos. Bom,
Mas existem evidências, antes disso, você sentia essa mesma coisa? Eu não sentia tanto, mas provavelmente já devia ser e eu não percebia. Então ela vem com essa crença aí do desamor paterno. O que você faz, fulana, para resolver essa situação? Você conversa? Quais são as tentativas de solução? Perguntar o que o paciente já fez para solucionar aquilo do qual ele se queixa é fundamental na terapia breve sistêmica, por 2 motivos. Primeiro, para que a gente não repita aquilo que não funcionou. E segundo, porque aquilo que funcionou vai nos mostrar já um caminho a seguir ou os recursos que a pessoa tem para lidar com a situação. E aí ela fala, eu já tentei conversar, nas reuniões eu procuro me posicionar, e todas as vezes que eu me posiciono nas reuniões ele faz assim, não, fulano, tipo assim, você não, você fica calada. Eu perguntei a ela, bom, então me conta uma coisa, com quem que você trabalha? Me fala do seu contexto profissional. De novo, gente, eu quero trazer aqui que pensar em sistemas não é só pensar no sistema familiar, mas é um sistema social de trabalho, cultural, de país, de bairro, de prédio, né? Então, assim, a gente tem que avaliar o sistema no qual a pessoa está inserida. E nesse caso, a gente tinha 2 sistemas aí, o sistema familiar inserido dentro de um sistema de empresa familiar, que aí o bicho pega um pouquinho mais. Nas empresas familiares existe uma grande tendência de se repetir, obviamente, né, as regras do sistema familiar. Ela tinha qual posição na família? A caçula. Geralmente, em famílias muito grandes, o caçula é sempre o caçula, é a criança da família. Não é ouvido, não é muito levado em conta. E isso, então, foi uma hipótese que eu levantei de que estava se repetindo na empresa. Porém, eu fiz uma pergunta crucial para ela, que foi, me fala desse organograma. Ela fala, fulano, meu pai é isso, minha irmã é aquilo, tarará. E você? Qual é o seu cargo, o nome do seu cargo na empresa? Ela parou, pensou, falou, não tenho nome. Falei, como assim? Não, eu ajudo a minha irmã. Eu falei, então você é uma ajudante de irmã. Quem vai ouvir a ajudante de irmã numa reunião de toda a diretoria? Aí ela parou e falou, nossa, é verdade. Falei, bom, então eu quero te sugerir que converse com a sua irmã, que é a sua chefe, e diga a ela de tudo isso que a gente conversou e que não tem como você trabalhar numa empresa se você não tiver nome ali. Você vai estar invisível. E foi muito interessante, porque como ela morava em outra cidade, ela só vinha depois de 15 dias, aí ela veio já com o nome da função dela. E aí ela falou, Tereza, foi muito bom, porque houve uma reunião de apresentação. Quando eu falei isso com a minha irmã falou, nossa, como que a gente não pensou nisso? Vamos fazer uma reunião e vamos falar, gente, fulana é a assistente de produção X. E ela faz isso, isso, isso e isso. A partir disso, gente, ela foi incluída. E esses conflitos, inclusive essa crença dela em relação, meu pai gosta mais de um do que de outro, isso realmente deixou de existir, né? Parece mágica? Não, não é que parece, é contexto, não é que é mágica, aliás. Prestar atenção ao contexto, principalmente, onde a pessoa está. E como ela veio, inclusive, encaminhada do psiquiatra com uma demanda muito específica, em 3 sessões não tinha mais o que se trabalhar dentro do que ela trouxe. E
Perguntei se ela queria trabalhar algum outro aspecto, se ela tinha alguma outra demanda para psicoterapia. Ela disse que não, e ok. E isso é muito... E muitas pessoas, às vezes, ficam com receio disso. Nossa, Tereza, mas se eu trabalhar com poucas sessões, eu vou perder o cliente. Não, você vai ganhar o cliente e a possibilidade de ganhar mais clientes. Pense se essa pessoa não deu um bom retorno para o psiquiatra e se esse psiquiatra não continuou a encaminhar mais pessoas para mim. Agora, lógico, gente, que eu sou filha de Dorinha, e Dorinha, minha mãe, super empreendedora, eu vou fazer o meu marketing. Eu vou falar com ela, gostou do meu trabalho? Me recomenda para outros amigos que precisem de terapia. Sem medo, sem vergonha, sem nada. Ué, eu tô fazendo o meu trabalho bem feito, com bons resultados. É mais do que natural que eu fale para a pessoa, para ela indicar para outros. Então, essa também é uma característica que eu acho que os psicólogos ainda hoje precisam desenvolver. Falar, pode me indicar, liga para o psiquiatra fulano. Ó, liberei a paciente tal, realmente não era caso para medicação, quero te agradecer a sua indicação e tô aqui. Pode ir mandando mais gente. Assim, tá, gente? De uma maneira bem mineira mesmo. Porque nós mineiros, eu acho que a gente é mais direto às vezes para falar algumas coisas aí. Então, eu tô trazendo o caso que eu até chamei aqui na minha listinha de rearranjo. Por que um rearranjo? Porque bastou a gente rearranjar como essa família, em termos empresariais, estava constelada, assim, estava organizada, para que fizesse uma mudança e uma ressignificação da crença dela. Quando ela se sentiu incluída nesse organograma, isso aí teve todo um significado simbólico. Eu existo, eu tenho uma função, eu tenho um papel, eu tenho uma contribuição. E foi feito um ritual ali, não fui eu que pedi, a própria família lhe fez na empresa, de apresentação dela, de colocação de quem era fulana. E daí pra frente, ela deslanchou. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente, que vocês queiram trazer? Enquanto isso eu tomo minha aguinha. Caso vocês tenham e não consigam colocar aqui, podem deixar no direct que eu respondo então, certo? Vamos para o nosso terceiro. Na verdade, eu acabei anotando outros além do que eu tinha colocado lá para vocês. Gente, e agora que eu esqueci qual que é o que eu tinha colocado lá? Porque eu anotei mais dois aqui. Vou tentar falar os dois, tá? Também a indicação de um psiquiatra, um rapaz fazendo doutorado, e gente, mestrado e doutorado conseguem enlouquecer qualquer ser humano. E não diferente, esse rapaz foi tendo crises aí de ansiedade, até chegar a um processo em que ele teve uma crise de dissociação. Ele deu uma apagada, não sabia onde estava e tal. E eu achei interessante porque ele já estava num processo de análise, então ele estava fazendo uma terapia analítica, mas o psiquiatra pediu que ele fizesse uma pausa na terapia analítica e viesse para a psicoterapia breve. Então eu brinco com esse psiquiatra, eu falo assim, ok, né, vamos ligar pro pronto-socorro, pronto-socorro emocional, resolve isso aí rápido. E ele falou, é isso mesmo.
E o que era a demanda e a indicação desse psiquiatra? Esse rapaz falou, olha, eu quero continuar depois na análise, porque eu sei, é um desafio, inclusive, para mim fazer análise. Eu já tentei outras vezes e não consegui. Então, para mim, passar por um processo de análise é um desafio pessoal. Eu falei, não, ok, nós vamos trabalhar com a sua meta, com o que você veio buscar. E ele fala, eu preciso terminar a minha tese de doutorado. Eu preciso e eu não consigo. Eu não consigo e eu já estou nesse processo. Já entendi muito por que eu não consigo, o que me leva a empurrar para frente, a empurrar com a barriga e tudo. Mas eu não consigo. A Ana está colocando aqui, saúde mental no mestrado e doutorado é uma questão importantíssima e muito negligenciada. O sistema é adoecedor. Sim, Ana. E me parece muito, Ana, com o sistema que esse rapaz que eu contei, das 10 tentativas, né, de prova oral nesse outro país, eu fiquei assim, chocada como que realmente adoece. E quem já passou por um mestrado e doutorado sabe como que parece que existe até uma cultura, né, da coisa ser massacrante, de desvalorizar às vezes, enfim, tudo que a gente já tem noção aí. E ele realmente estava adoecido por essa época aí que ele estava vivendo, saído de uma transição de carreira. Então vejam, olha o contexto que é muito importante. Ele saiu de uma carreira onde ele era o centro das atenções, super elogiado, super valorizado, mas que ele sentia que não tinha vida, que não tinha vida pessoal, não podia sair com os amigos, ele estava sempre tendo que fazer apresentações, enfim. Então ele sai, ele abandona e fala, gente, eu gosto de estudar e abandonei os estudos, eu quero voltar a estudar. Então ele volta a estudar, já direto num mestrado e depois num doutorado. Bom, então ele teve um choque aí de realidade, de um lugar onde ele era aplauso, para o outro que você não fez isso, tá faltando aquilo, olha a vírgula, olha não sei o quê, de um processo contextual de massacre que não deixa de ser, por melhor que seja o seu orientador. Bom, então nós trabalhamos 5 sessões onde eu não abri algumas portas. Quais as portas que eu não abri, gente? As portas que traziam a questão familiar que ele muitas vezes trazia. Ah, mas porque meu pai tem muito sucesso e eu acho que isso me prejudica. Falei, eu acho que essa é uma porta que se eu abrir muito, nós não vamos ter terapia breve. E fui buscando o contexto atual dele. Qual que era o contexto atual? Aí a gente já vai ver uma outra técnica da terapia breve, que é rastrear como a pessoa funciona. Me conta como você estuda. O que você pensa na hora que você estuda? O que você sente? Qual é o ambiente que você está estudando? E aí ele foi me trazendo isso. E bom, cheguei a uma hipótese que para nós aqui vai parecer assim simplérrima, mas ele tinha uma característica forte de perfeccionismo e um desejo que era, não posso fazer uma tese, eu tenho que fazer a tese do aplauso que eu tinha aqui nessa profissão, né? A tese arrasadora, sendo que ele só precisava fazer a tese, completar, acho que 2 últimos capítulos e pronto. E aí, falar isso para ele assim não adiantaria. Por quê? Porque isso já tinha sido falado ao longo do processo de análise dele. Então é uma coisa que ele já sabia aqui, mas aqui ele não sabia. Então eu venho com a intervenção da metáfora.
eu falei com ele assim, olha, eu vou te falar uma frase que eu quero que, se fizer sentido para você, você escreva essa frase, cole na frente da sua, do seu local de estudo. Feito é melhor que perfeito. E ele falou, Tereza, é isso. Eu quero que saia perfeito. E é interessante, né, gente, para nós que somos terapeutas, às vezes a gente se surpreende com algo super simples que é dito, mas que para a pessoa cai assim como uma luva. Mas por quê? Eu não estou falando dele, eu estou falando através de uma metáfora que aquilo que é feito é melhor que perfeito. Então, depois que isso fez sentido para ele, aí sim a gente amarrou com algumas questões do tipo, olha, o aplauso você tenta depois, em outra época, né? Você vai dar aula não sei onde, e aí se esse aplauso fizer muito sentido para você, ok, pode ser que você chegue num momento da sua vida que você fala, não, gente, nem quero esse aplauso mais. Esse aplauso foi algo que eu aprendi ao longo da minha vida para me sentir amado. Mas aí já é um outro processo. É um processo possivelmente mais longo, mas de mais sessões. Percebem, gente? Então, nós fizemos essas 5 sessões, ele quis retornar para a terapia analítica dele, ok, e ficou tudo bem. Mas a Tânia está colocando aqui que é verdade, né, Tânia? Às vezes é algo tão simples para nós, mas que para a pessoa é aquilo que estava faltando, aquele empurrãozinho que estava faltando. Mas que a gente precisa falar. O óbvio precisa ser falado em psicoterapia. Não podemos deixar de falar o óbvio, mesmo que para nós terapeutas aquilo seja assim tão claro, mas para o outro não é, por isso que ele está conosco. Olha, eu trouxe esses 3 casos para vocês. Tem muitos, né, gente? Outros, se deixar, eu vou ficar aqui contando 500 mil casos. Mas eu queria contar um último que eu vou ler a sua mensagem, Dete, mas é isso, vou só colocar isso aqui. Eu quero só colocar um último caso, que é a gente não ter medo de oferecer realmente uma solução que às vezes vem fora da psicoterapia. Deixa eu só ler então aqui esses dois comentários. A Dete está colocando, né? Quando eles entendem que nem a respiração temos controle. Sim, é automático, é algo que está ali nos mantendo. E o quanto o ambiente terapêutico favorece essa escuta do simples. Isso mesmo, Ana. Eu gosto muito de uma frase da Cecília Meirelles, em que ela fala assim: no caminho do simples, em busca do que faz sentido. Em uma das poesias, a Cecília Meirelles coloca isso. E eu considero a terapia breve, sistêmica, simples, não quer dizer fácil de fazer, requer empenho, né, do terapeuta. Mas ela busca aquilo que faz sentido realmente. E esse caso que eu vou trazer, ele é totalmente fora do espectro da patologização. Uma vez eu recebi uma senhora, irmã até de uma aluna, e não tem problema eu colocar, porque ela também já autorizou, e que ela chegou no consultório assim, né, era uma senhora já de uns 50 e poucos anos, mas assim, curvada, e pediu para deitar no sofá, disse que não conseguia ficar sentada, tamanha a dor que ela sentia na coluna. E ela falou: olha, eu estou muito deprimida, e o que está me deprimindo é essa dor que eu estou tendo na coluna, e não consigo melhorar de forma nenhuma.
E então, gente, antes de interpretar se a dor na coluna é porque ela carregava o mundo nas costas, antes de interpretar se ela estava resistindo a uma mudança na vida dela pela aposentadoria, se ela estava, enfim, resistindo a alguma coisa assim, a pergunta que se faz em terapia breve é: o que você já fez para solucionar o seu problema? E o que funcionou e o que não funcionou? Então ela me fala de várias coisas que ela fez e que não funcionaram. E o que funcionava era ficar mesmo mais parado. Nesse caso, eu tive, né, eu perguntei a ela assim: se eu te fizer uma indicação de um fisioterapeuta que eu sei que trabalhou com a minha irmã que estava assim, assim, assado, você gostaria, você aceitaria? Ela falou: nossa, aceito sim. E aí fiz a indicação de um fisioterapeuta aqui de BH, que trabalha com aquele método Mackenzie, que eu vi a minha irmã melhorando. Na semana seguinte, ela veio para o consultório andando. E aí foi muito bacana, né, gente? Olha para vocês verem a ressonância. Porque o que estava gerando depressão nessa mulher era o fato da dor paralisá-la. Né? E ela não tinha só que aceitar isso, ela realmente tinha que buscar alternativas. Se não tivesse jeito, a gente trabalharia um processo de aceitação. E aí ela chegou na sessão seguinte, falou: Tereza, estou impressionada, fiz os exercícios que ele me passou em casa, uma semana, tô andando, tô ok, ele me explicou como funciona a minha coluna, o que estava travando, enfim. Mas eu trouxe um presente para você. Eu falei: que bom, né? Já fiquei feliz e pensei: putz, perdi a cliente, né? Porque já em uma sessão ela tá bem, né? Aí ela falou assim: eu trouxe um rolinho para você colocar atrás da sua coluna, porque eu já vi também que você fica incomodada e acho que você precisa cuidar de você. Aí eu brinquei: então quer dizer que agora a terapia inverteu. Você tá vendo aqui o que eu preciso também. Ela falou assim: tô vendo que você tá incomodada. Aí ela trouxe um rolinho que é do método Mackenzie, que realmente é maravilhoso. Com essa pessoa, o que nós, então, depois disso, fomos trabalhar? Primeiro, ela ficou com um trauma dessa situação que ela vivenciou. Então, é como se a gente fosse limpar isso aí. E o segundo é ela, já que ela tinha melhorado, ela dar prosseguimento aos projetos de trabalho que ela tinha. Mas o rolinho está comigo até hoje, porque ela viu, né, como todo terapeuta tem dor na coluna. Bom, gente, ok. Acho que eu tenho mais umzinho último que eu tinha anotado para a gente encerrar e continuar os trabalhos. Um senhor que veio após a aposentadoria, ele era consultor de empresas e tal, decide aposentar, mas fazendo uma síntese, aposenta, mas não consegue desfrutar, usufruir, né, da aposentadoria, tá sempre procurando coisa para fazer. E aí ele falava assim: Tereza, eu preciso ir pro clube com a minha família, mas quando eu penso assim, gente, nossa, ir pro clube numa sexta-feira junto com a minha esposa, que é isso, eu sou um homem novo ainda, eu tinha que estar continuando a produzir, e eu fico nessa divisão, se eu aproveito, se eu desfruto, se eu busco um outro trabalho, mas assim, doidinho para desfrutar, tá, gente? Aí eu falei com ele assim: bom, então, o que você já tentou para solucionar isso? Você falou que a carteirinha do clube está atrasada. Eu já fui lá, já me passaram os documentos, mas eu sempre enrolo e nunca faço nunca faço a carteirinha. Eu falei: bom, então, se você já tentou fazer a carteirinha e não conseguiu, eu não vou pedir para você fazer de novo. É porque não está na hora ainda de você fazer a carteirinha. E com esse senhor eu decidi, então, fazer uma intervenção paradoxal, que aqui o pessoal do curso, Nivalda, o pessoal conhece como que a gente usa. Essa intervenção paradoxal foi a seguinte com ele. Eu falei: olha,
eu gostaria que realmente você respeitasse ainda esse momento de não desfrutar do clube, nesse calor que a gente está junto com sua esposa, numa plena sexta-feira à tarde. Então eu gostaria que quando ela fosse para o clube, você fosse para o quintal da sua casa, vestisse o seu terno tradicional que você ia para a empresa, ficasse sentado no calor, pensando, ai, a fulana deve estar lá tomando uma cervejinha, nossa, ela deve estar dando um mergulhinho gostoso, gente, e ainda deve estar vendo lá um monte de gente interessante jogando vôlei e tal. Não, mas eu tô aqui cumprindo o meu papel de não aceitar que eu já tenho direito de desfrutar da minha aposentadoria. E aí ele começou a rir e falou, não, você não quer que eu faça isso? Eu falei, quero que você faça. Ele falou, não, você não quer. Você tá falando isso para eu não fazer. Eu falei, olha, eu tô falando isso para você fazer e vivenciar esse conflito. E aí, lógico, né, gente? Ele não fez e fez a carteirinha e começou a desfrutar do clube com a esposa. Então, essa terapia foi uma terapia brevíssima, foram poucas sessões, não foi só essa sessão, porque aí ele foi então passar por outros processos de adaptação daquele momento da vida dele. E é muito bacana, gente, porque anos depois esse senhor me ligou e falou comigo assim, Tereza, eu tô te indicando a minha filha, queria saber se você pode atendê-la. Eu falei, olha, infelizmente eu não posso, mas vou passar para minha colega, porque eu tô trabalhando muito. Ele falou assim, Tereza, você precisa aprender a desfrutar da vida. E eu achei sensacional. Por quê? Porque ele guardou aquilo, né? Ao mesmo tempo que foi bom, ele ficou com aquele, tipo assim, está engasgadinho aqui. Tudo bem, gente, não tem problema. É aquilo que eu falo da sessão memorável. A gente precisa ficar na memória dos nossos pacientes. Ou como diz Milton Erickson, a voz da gente precisa seguir com eles, né? E aí eu ri muito, morri de rir. Falei, nossa, você sabe que você tem razão. Eu vou começar a diminuir esses atendimentos para eu desfrutar mais da vida. Por isso já estou encaminhando a sua filha para uma colega minha. Pessoal, são esses os casos. Eu vou deixar para vocês também o link da live com a Thaís, que foi muito, muito rica, porque a Thaís se dispôs a falar do processo dela. E isso é muito significativo. E quero então convidar vocês para na segunda-feira que vem a gente fazer a nossa terceira live, que são lives de aquecimento para os 5 passos de uma terapia breve, que é um workshop que vai acontecer dia 28 de outubro. É um workshop ao vivo, online, mas é ao vivo e que já estou aí fazendo a divulgação para vocês. Certo? Deixe-me ver o que a Meire colocou aqui. Ficaria muito mais tempo. Obrigada, boa semana. Maravilhoso, excelente, muito bom. Gente, que bom, muito bom. Sabe por quê? Porque é muito bom ver o progresso dos nossos pacientes e ver que a gente está realmente exercendo o nosso papel de transformação. E aqui, eu ouvindo alguns ex-alunos, né, colegas, amigos hoje em dia, né, a Nivalda, por exemplo, meus clientes fazem intervenções com outras pessoas com a minha voz. E essa repercussão, ela não tem preço, né? Ela é muito, muito significativa. Nivaldo, depois, quem sabe, a gente marca um horário para você contar a intervenção do controle remoto, tá? Quem sabe fazemos uma live, se você topar. Flávia, como que você entra para o grupo do workshop? Tem uma lista de espera aqui na bio do Instagram, mas eu vou colocar para vocês também. Então, para o workshop do dia 28,
a gente tem uma lista, né, de espera que vocês já podem preencher. E mesmo, vamos supor, tô vendo aqui Ana Cristina Mansur, né, Ana? Que foi minha aluna aí há 20 anos. Se você quiser, Ana, fazer uma revisão, ou quem quiser, venha fazer também, né, para rever, para atualizar. Tem tanta coisa nova aí, e que é um prazer muito grande estar conversando com vocês. Bom, se vocês tiverem uma colega ou um colega, que vocês falam assim, não, esse colega meu, ele merece que eu indique aí um workshop, indica também, tá certo? Tem um link para o grupo exclusivo na bio, tem sim. E esse grupo, nesse grupo é que a gente põe todos os anúncios, a gente coloca, né, quando que vai ser o lançamento, a gente coloca as datas das lives, enfim, entra para o grupo, porque você já vai sendo avisada ou avisado aí de cada um desses passos, certo? Eu vou deixar também o link aqui assim que eu terminar. Que bom, Nivaldo, então nós vamos combinar. Joia? Pessoal, muito, muito obrigada. Assim, um abraço em cada um aí, em cada um. Beijo, boa segunda e até semana que vem, na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Beijo.